Agora vamos dar uma olhadinha naquilo que. Cara, o PC tá muito estranho ultimamente. Não sei se é esse jogo que eu tô instalando pirata aí. Porque, pô, às vezes para de aparecer algumas coisas. Mas ok, vamos rever a questão aqui. Não pode ser só loucura da minha cabeça. Muito bem. Não, nada de loucura, é isso mesmo. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical num globo da morte de raio 4,9 metros. Então, quando a gente está vendo esse tipo de coisa aí, provavelmente está falando de é, força centrípeta, né? Que nós estamos falando de um movimento de giro. Para que o motoqueiro efetue o loop, uma curva completa no plano vertical sem cair, o módulo da velocidade mínima, o ponto mais alto deve ser, tá? Então vamos entender o que está rolando. Deixa eu copiar esse negócio aqui. Essa questão é basicamente jogar na fórmula, tá? Tá. Quando a gente está falando de um problema de força, ou, né, que é o caso aqui, a gente tem que desenhar as forças, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o globo da morte. E aqui tá o carinho. Uhum. Muito bem. Quais forças agem sobre esse carinho? Você saberia me dizer? Não, não sei. Nenhuma? Não. Pô, meu velho, mas você já estudou força, né? Já, Tá, então você sabe que tem pelo menos a força peso, certo? certo. Não, você não sabia nem disso? Não, é que tipo assim, tem uma força que ela vai pra cima e uma que vai pra baixo, É, certo? mas eu não tô perguntando esses detalhes ainda. Eu- Pô, isso é bem preocupante, cara. Acho que a gente não pode nem começar por aqui, tá? Não Tá. sabia nem da força peso. Deixa eu voltar aqui, então. Vamos pro livro. Ah, vamos falar de forças lá do basicão. Bem, eu suponho que você, antes dessa matéria, né, tenha visto alguma coisa de força, mas eu vou começar bem do zero. Por exemplo, o conceito de massa. Então, às vezes a gente confunde essas coisas. Massa, massa é uma coisa, massa é uma coisa, peso é outra, né? A massa é como se fosse uma quantidade de matéria, é uma medida da quantidade de matéria do seu corpo, enquanto o peso é uma força. É por isso que a gente chama força peso. É a- Certo. por exemplo, é a força que está empurrando a balança, vamos dizer assim. E é medida lá na balança pra gente. Agora, a massa, não. Tanto é que, por exemplo, se você for medir sua massa na Lua ou medir sua massa na Terra, dá no mesmo. Porque a massa é uma quantidade que não muda. Agora, o peso na Lua e o peso na Terra são diferentes. Porque, bem, justamente porque a força da gravidade na Terra e na Lua são diferentes. Tá. Justamente é a gravidade que causa força-peso, né? Então aqui tem um monte de teoria que a gente pode jogar fora. Aqui ele vai falar do princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Então suponho que você já tenha visto isso na escola, né? Sim, Então ele está resumindo a primeira lei de Newton é o seguinte: o que está parado tende a continuar parado e o que está em movimento tende a continuar em movimento, a menos que haja força sobre eles, sobre esse objeto, ok? Isso a ok. gente vê claramente num problema de, por exemplo, um ônibus andando. Quando o ônibus está andando com uma determinada velocidade, quem está dentro também está nessa velocidade. Apesar da pessoa dentro do ônibus
se sentir parado, só está parado em relação ao ônibus. Mas em relação ao chão, né, ou alguém fora do ônibus, a pessoa está claramente se movendo, porque o ônibus está se movendo. Sim. Só que se o ônibus começa a frear, a pessoa ali dentro do ônibus não tem freio, né? Por isso que a nossa tendência é sempre para frente, né? Quando dá uma freada. Nossa tendência é continuar se movendo, igual o ônibus estava se movendo. Mas como ele começou a frear, quem freou foi o ônibus. Então a gente continua se movendo. Muito bem. Daí tem uns outros exemplos aqui disso acontecendo. A gente pode deixar para lá. O importante é você saber que esse princípio existe, tá bom? Tá A bom. tendência de continuar se movendo ou não. Agora vamos para isso aqui, que é a segunda lei de Newton. A equação que fala da. A equação mais importante da física, isso aqui. Ah, força resultante. Igual a massa vezes a aceleração, exatamente. Essa força resultante aqui é o somatório das forças que agem no objeto. Daí só vai ter que tomar um pouco de cuidado, né? Quanto, quanto aos sentidos e direções. Então, por exemplo, aqui, que nós temos uma força só, então a força resultante é uma força só, que é só o F. Então vai ser F, né? Que é essa força aqui, que ele está chamando de F, né? Poderia chamar de qualquer outra coisa. Uhum. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. É a única força que age, então só ela é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Beleza. Aqui tem duas. Então, vai ser a junção dessas duas que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tem uma para frente e outra para trás, né? A gente normalmente considera para direita, né, como positivo. Então vai ficar F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração, tá? Tá. Perceba que é, quando a gente está falando de movimento, né, na física, de modo geral, a gente se preocupa com uma direção só, né? Quero dizer, existe a direção vertical, direção horizontal, né? Então essa bolinha aqui, ela tudo bem, só apresenta forças na horizontal aqui, né? Então a Sim. gente vai ter que juntar só elas. Nesse primeiro momento que elas têm, ele tem sua força nessa direção, fica mais fácil. Só que vai ter alguns problemas que vai ter força nas duas direções, como por exemplo no plano inclinado, né? Você deve ter visto problemas de plano inclinado já. Aham. Que o bloquinho tá num plano, e daí você tem lá o PX, o PY. Muito Já bem. vi. Então aqui, F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração. Aqui é a mesma coisa, só que forças para cima e para baixo. Então, vou passar. Agora aqui, nós temos uma força numa direção e duas forças na outra. Ok? Então, de novo, né, a gente tem que fazer esse negócio aí, né? Fazer a junção das forças. Agora, quem que é, né, a força para a direita? É F1. F1. Então, por isso que vai ficar F1 menos F2 e menos F3, né? Porque F2 e F3 estão para a esquerda. Igual ao que? A massa vezes a aceleração. Então, eu quero encontrar a aceleração, eu vou ter que fazer essa conta. Certo. Aqui, por exemplo, né, nós já temos força em duas direções. A gente vai deixar isso aqui para lá, né? Não vamos focar nisso. Aqui também, né? E ainda o ângulo não é reto, então teria que fazer uma lei dos cossenos. Mas beleza. Então, vamos falar de algumas outras coisas aqui. Por exemplo, sobre a força-peso. Opa. Por exemplo, sobre a força-peso, né? Quando a gente fala assim, o meu peso é tanto, né? Meu peso é 70 quilogramas. Isso está errado, né? Fisicamente falando. Porque peso, como eu já falei para você, é uma força. Não é a quantidade de matéria, né? Então, veja só, né? A hora que ele vai calcular o peso aqui, peso, que é uma força, é igual a massa vezes aceleração. No caso, aceleração da gravidade. Certo. Muito bem. Então, só para não confundir, né? Peso é peso, massa é massa. Então tem que cuidar. Eu falo isso, mas você sempre erra essas coisas, então. Eu falei, pelo menos, tá falado.
Tá. Agora, vamos fazer alguns probleminhas mais básicos aqui para conseguir chegar naquele lá. Por exemplo, veja só, né? Ele quer saber aqui nesse problema as figuras abaixo, blocos de 2 quilos, determine caso a caso o módulo da aceleração. Então, por exemplo, aqui, qual que é a aceleração desse bloquinho? A gente sabe que ele tem 2 quilos e nesse bloquinho tem uma força só de 4 newtons. Então, a fórmula é força igual a massa vezes aceleração, Sim, certo? sim. Então, é só jogar a força e a massa e depois isolar a aceleração, certo? Fazer uma continha de isolar a letrinha. Aí você encontra o valor dela, né? Então ficou 4 igual a 2 vezes A, então a gente sabe que o A tem que ser 2. Ok? Tá. Uhum. Isso. E mesma coisa, ó. Duas forças para a direita. Então, aqui, né? Duas forças para a direita, então elas se somam, né? 4 e 3. Duas forças se ajudam, vão para a direita, ficam 7, né? Claro. E daí a massa é 2, passa dividindo para achar a aceleração. Tá. Aqui, mesma coisa. Aí vai ficar agora com a subtração, né? 4 menos 3 dá 1, dividir por 2 dá 0,5. E lembre-se que a unidade de medida da aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado, tá bom? Ok. Muito bem, então parece que você razoavelmente sabe fazer esse problema, né? Sim. Ótimo, então vamos fazer aqui essa questão 233. Eu vou querer que você faça ela como se você estivesse fazendo para uma prova e me mande a foto, tá bom? Tá bom. Então tá bom, não tenha pressa, o importante é você tentar fazer direito certinho, tá? Tá, eu vou fazer Até aqui. porque eu preciso ir no banheiro e daí quando você terminar, né, você me manda aí, tá bom? Beleza. Sei que você consegue isso sozinho, então não precisa ficar perguntando, professor, é assim, é assado. Vai lá, faça do seu jeito e quando terminar me manda. Tá.
Opa, desculpa a demora aí, velho. Tava passando meio mal. Tranquilo. E você acertou, parabéns. Obrigado. Olha, eu acho que então você não está tão mal assim. A gente pode voltar para essa questão. Tá. Então vamos focar no que realmente importa. Dizia eu que tinha um motoqueiro aqui, certo? Que está representado por essa bolinha vermelha. Sim. E agem algumas forças nele. A força para baixo que você está falando é a força peso. Essa força está para baixo em você também aí. Se eu fosse fazer esse desenho de você, tem que ter uma força para baixo. Agora, você está falando sobre uma força para cima, né? Uhum. Somente a força normal. Então, tá aqui, por exemplo, um bloquinho para baixo, peso, e para cima, normal. Certo? Certo. Só que tem um problema. A força normal, ela, como o próprio nome diz, ela é normal, perpendicular à superfície que o objeto está. Esse bloquinho que eu desenhei aqui, ele tá nessa mesinha, vamos dizer assim. E tem uma força normal aplicando para cima. Então, mas o que está acontecendo com esse objeto aqui, um motoqueiro? A superfície que ele tá é o globo. Concorda comigo? Sim. Então, da mesma forma que no caso dessa mesa que está aqui embaixo, né, normal aponta para cima, o globo, como está aqui em cima, vai ter a força normal apontando para baixo, entendeu? Ah, tá. Faz sentido. Exato, porque a superfície que o motoqueiro está em cima. Muito bem. Mas além disso, tem uma outra questão muito interessante nesse problema aqui. Perceba. Ele pergunta assim, ó. O módulo da velocidade mínima no ponto mais alto para que ele faça o looping sem cair, certo? Bem, quando a gente está falando da força normal, ela está completamente associada com o fato de você estar sobre uma superfície, né? Então, todo objeto que está numa superfície tem força normal. Por exemplo, aquele bloquinho que eu tinha desenhado. Mas se você tiver um objeto caindo aqui, ó, ele está caindo, né? A única Sim. força que está agindo nele é a força-peso. Porque não tem uma superfície. Ele está caindo, né? Então, por definição, não tem uma superfície segurando ele. Certo? Então, no Certo. caso desse objeto aí, que eu acabei de desenhar, não tem força normal. Tá. Bem, tem um monte de outras situações que não tem força normal, né? Por exemplo, você já deve ter visto aquelas situações com polias, né? Que tem uma mesa, tem a polia, daí tem um bloco aqui, tem outro Ah, bloco. já. Esse bloco tem força normal porque tem a mesa. Mas esse aqui não tem força normal, ele tem a força peso e tem uma outra força aqui que é a tensão da corda, vamos dizer assim. É a corda que está segurando ele, gera uma tensão. Mas não tem força normal, porque ele está pendurado, vamos dizer assim. Certo? Certo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse objeto, ele, vamos, vamos dizer assim, ele tem um limite para que ele fique pendurado. Tanto é que o problema fala a velocidade mínima para que ele consiga fazer o looping sem cair. Entendeu? Sim. Portanto, se ele entrar aqui com uma velocidade bem baixa, ou melhor, se for bem baixa mesmo, ele nem vai conseguir fazer, né? Você deve ter jogado Sonic já, né? Se tu Já. entra no looping com pouca velocidade, o Sonic volta. Aqui acontece a mesma coisa, né? Então, tu precisa ter uma velocidade mínima. Só que nessa velocidade mínima, na física, a gente fala assim que no mínimo do mínimo do mínimo, vai chegar um momento que essa normal aqui tende a zero, vamos dizer assim, ok? Então, ela, a princípio, tá ali tendendo para ser zero. A gente já entendeu que quando tem normal, tem contato com superfície. Então, quando a normal está tendendo a zero, o contato está bem fraco, vamos dizer assim, certo? Uhum. Isso acontece justamente porque tu está entrando com a velocidade mínima. Então, a ideia aqui, para encontrar a velocidade mínima, é dizer que a normal está tendendo a zero, beleza? Então, eu vou escrever isso tudo que eu falei. Pera aí, então nesse caso,
Quanto Que- maior for a velocidade, maior vai ser a força normal? Perfeito. Vou até escrever isso que você falou. Quanto maior for a velocidade, maior a força normal. Sendo assim, se queremos a velocidade mínima para ele fazer o looping, precisamos que a normal tenda a zero. Perfeito. Muito bem. Então agora vamos escrever, né? Fizemos o diagrama das forças, vamos escrever a lei de Newton, a segunda lei de Newton, que você também estava vendo agora há pouco, fez algumas coisas. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças aqui? A normal e a peso. Ambas estão apontando para baixo. Então, vamos colocar que elas estão se somando, porque elas estão apontando para a mesma direção. Ah, mas para baixo normalmente é negativo. Não importa aqui, tá? Isso é Tá, sempre uma convenção. Você pode escolher que para baixo é positivo. Às vezes. Sempre você pode escolher, mas às vezes é mais conveniente, como é aqui. Massa é massa, nunca muda, mas como nós estamos fazendo um movimento de giro, a aceleração ali não é qualquer aceleração. É a aceleração centrípeta. Tem uma fórmula. V quadrado sobre R. Isso aqui só entra quando está girando, beleza? beleza. Porque raio só tem coisas redondas. É, você estava falando para mim no começo da aula que você precisa aprender uma matéria chamada força centrípeta. Isso. A força que está acontecendo aqui é a força centrípeta. Mas daí você pode estar pensando, tá, mas cadê desenhada a força centrípeta? Não tem. Não tem. Porque nós temos um grande segredo aqui na física. Eu vou escrever aqui. A força centrípeta não existe por si só, como por exemplo existe a normal e a peso. Ela é sempre a resultante num movimento de giro, sacou? Então quando a gente está falando ali força resultante, a força resultante que causa um giro é a força centrípeta. Ah, Então no tá. caso o N mais P aqui eles são a força centrípeta, entendeu? Entendi. Você nunca vai olhar para um problema e desenhar a força centrípeta. Ah, aqui tem uma força centrípeta. Não, isso não existe. É sempre forças que geram a força centrípeta. Um exemplo bem clássico assim é, por exemplo, você está fazendo uma curva. Daí tem um carro e a gente sabe que se o carro não conseguir fazer a curva, ele vai sair pela tangente, vai bater, né? Sim. Ele precisa de alguma coisa puxando ele, que é o atrito, né? Justamente o atrito com o chão. Se não tiver o atrito, por exemplo, se a pista tiver com areia, diminui o atrito, ou com água, né? Daí, às vezes, o carro se perde na curva. Sim. Perceba que essa força de atrito, ela está funcionando como a força centrípeta, justamente apontando para o centro da trajetória. Esse é o centro. A força centrípeta, ela tem essa característica de sempre apontar para o centro da trajetória. Veja que aqui está acontecendo a mesma coisa. O centro seria por aqui, né? Por exemplo, se a bolinha tivesse aqui, a força-peso continua apontando para baixo, mas a normal apontaria para o centro da trajetória. Ah, tá. Ok? Então, neste caso aqui, a normal estaria, só a normal estaria funcionando como força centrípeta. Peso não. Aqui Tá. as duas estão, porque as duas estão apontando para o centro da trajetória, entendeu? Sim. Muito bem. Então é um probleminha cheio de detalhes mesmo. Mas fazer a conta é fácil, porque agora é só jogar aí, né, o valor, lembrando que esse cara tende a zero. Então vai ficar simplesmente a massa vezes a gravidade do peso, né? Peso é massa vezes gravidade, como eu estava Uhum. mostrando para você agora há pouco, igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Como a massa é a mesma, né? A gente pode cortar. Esse R que está dividindo vai para o outro lado, multiplicando, certo? Esse R é o raio, né? Exato. E a velocidade está ao quadrado, mas eu quero a velocidade normal. Então a gente tem que fazer a raiz quadrada dos dois lados, né? O que está ao quadrado, a gente Uhum. faz a raiz quadrada para descobrir. E agora a única coisa que você precisa fazer para terminar a conta é G vezes R e depois fazer a raiz quadrada. Você está com essa folha aí na sua casa? Essa folha desse problema? Eu tô com a online aqui, eu vou abrir. Tá bom. Então faça aí online. Até, eu tô achando estranho, parece que tá faltando. Não, não tá faltando informação nenhuma.
Então pegue aí os dadinhos e chegue na resposta, beleza, meu bom? Beleza. Deu 49, professor. Você está me dizendo que G vezes R deu 49, certo? Sim, mas daí tem que fazer a raiz da 7, né? Exato. 7 o quê? Bananas? 7 metros por segundo? Boa. 7 metros por segundo. Essa é a resposta? Só isso? Só isso. Fácil, né? Sim. Gostei. Gosto quando vocês dizem que é fácil. E agora o que que eu vou fazer aqui, mano? Deixa eu pensar aqui, mano. Vamos ver se tem mais questãozinhas dessa parada. Ó, aqui tá falando de gravitations já, eu acho. É. Pô, mas a gente mal começou, né? Esse assuntinho aí. Eu acho que eu vou fazer mais uma de centrípeta, beleza? Beleza. Senão vai ficar muito várzea. Muita matéria essa prova ali, né? Tá Pois é. doido. Que é isso, cara. Parece que é tipo um exame, assim, toda a matéria do ano. Forças de atrito aqui, ó. Curvilíneas. Resultante centrípeta, 255. Ó, aqui é o nosso problema. Acabamos de fazer esse problema, né? Ah, é. Esse é um clássico dos clássicos, meu velho. Clássico dos clássicos. Então, eu só quero ver uns esquemísticos aqui. Vamos ver se tem. A lista desse problema aqui é meio lixo. Tava até reclamando disso com o aluno esses dias. Ah, bem, eu vou ler um problema para você, depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Tá. Ó, esse também é outro problema clássico da física, parece direto. Pequeno bloco de massa 4 quilos, preso à extremidade de um fio. Tá aqui o bloco, tá aqui o fio, tá aqui o negócio que vai fazer ele girar, né? Uhum. Tem uma corda, então se tu bate nele aqui, ele vai ficar girando. Determina a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. Justamente porque para que ele mantenha o giro, né, é necessário que tenha uma tração, ou seja, em outras palavras, que o fio esteja esticado, beleza? Esse Beleza. esticamento do fio tem a ver com a tração do fio. O fio está tensionado ali. Muito bem. O legal aqui é que se você lembrar o que eu acabei de falar, a força centrípeta, ela vai ser aquelas forças que estão apontando para o centro da trajetória, né? Então, quando a gente olha aqui para o centro da trajetória, esse eixinho, a única força que aponta é a tração do fio. Porque, Sim. por exemplo, a força peso aponta para baixo, a força normal para cima, né? Mas o giro está acontecendo aqui no plano, certo? Então a tração seria a força centrípeta? Perfeitamente. A tração é a força centrípeta. E como a gente sabe que está rolando um giro, vai a aceleração é a aceleração centrípeta. Então, a velocidade ao quadrado dividido por R. Tudo informações que foram citadas, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele tá falando já. Tração é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A massa é 4, isso está no enunciado. E a aceleração centrípeta é quanto? Vamos ver o que está no enunciado. Raio 0,5, velocidade 3. Então ficou aqui, ó, 3 ao quadrado dividido por 0,5, 18 metros por segundo ao quadrado, beleza? Beleza. Então ficou aqui o 18 vezes 4. A tensão da corda foi 72 newtons. Tá. Entendido? Sim. Deu para entender mais ou menos o esquema aqui? Deu. Só jogar naquela fórmula, né? Na formulazinha do que eu acabei de te mostrar. Somatório de forças igual a massa vezes a aceleração centrípeta, no caso de estarmos falando de um giro, né? E Sim. aqui é um giro.
Então você pode fazer esse problema, beleza? Beleza. Então tá bom, eu sei que você consegue sozinho. Mas se precisar de qualquer coisa, me fala, tá? Beleza. Ah, lembrando que a aceleração centrípeta aqui, já que você pode esquecer, né? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Beleza. Professor, Diga. deu 72 newtons. Ah, tá, tem um problema aqui, né? Ah, tá, não tem problema nenhum. Pô, cara, mas você fez essa conta em menos de 30 segundos? É, porque, ó, eu usei tração é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Da aceleração centrípeta deu 18, daí eu multipliquei por 4. Tá bom. Então, vamos pra outra, né? Se você tá monstrão assim, vamos pra outra. Deixa eu pegar aqui. Vamos falar agora daquele outro problema ali, que é da outra matéria que vai cair na tua prova, que é este, que é um problema de energia. Hum. Suponha que o conjunto formado por satélite, foguete, lançador possua massa 10, pô, toneladas, caramba, e seja impulsionado por uma força propulsora aproximadamente 5 vezes 10 na 7 newtons, sendo o sentido do lançamento desse foguete perpendicular ao solo. Mas considerando a resistência do ar e a perda de massa devido à queima de combustível, assinale a alternativa que representa corretamente o trabalho em joules pela força resultante aplicada no conjunto. Tá falando de trabalho, né? Você falou agora há pouco que tinha que estudar isso, né? Ou eu tô errado. Você É, eu falou falei. trabalho agora há pouco. Muito bem. Então, ah, olha só, né? Falou trabalho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa equação aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Em algum momento você deve ter escutado isso. Trabalho igual a Sim. força vezes deslocamento. Mas vamos entender melhor o que é o trabalho para você conseguir automaticamente saber se vai ter ou não. Trabalho, eu gosto de dizer que é uma força que funciona, vamos dizer assim. E, por exemplo, você pode aplicar uma força, por exemplo, numa garrafa e a garrafa vai se mexer. Só que se você aplicar essa mesma força numa parede, a parede não vai se mexer, certo? Certo. Então, na garrafa, a sua força funcionou, ou seja, gerou trabalho, e na parede a sua força não funcionou, ou seja, não gerou trabalho. Por isso que eu acho que essa palavra, né, foi mal traduzida para o português. Porque trabalho aqui no Brasil a gente entende que é tipo trabalhar, né? Sim. Só isso. Só que no inglês não, né? Por exemplo, quando eu falo assim, my computer doesn't work, significa que o meu computador não está funcionando, certo? Certo. My computer doesn't work. Então esse W, né, que os livros usam para trabalho, tem mais a ver com funcionar mesmo. Então, trabalho é a força que funcionou. Ou seja, funcionar é se mexer, em outras palavras, é ter deslocamento. Se o deslocamento for zero, não tem trabalho. Uhum. Então, aqui, né, qual foi o trabalho aí que ele pede aqui? Da força resultante. Ele quer o trabalho da força resultante nos 2 quilômetros. Nós temos duas forças. Bem, nós temos duas informações de forças aqui. Uma é a tal da força propulsora. E a outra força é a força peso, né? A gente pode reparar isso fazendo um desenho. Tá aqui o objeto. Quais são as forças que agem por ele? Nele?
Se tá na terra, sempre tem a força-peso para baixo. Não tem conversa. Certo. Mas como ele tá sendo propulsado para frente aqui, né, para cima, ele vai ter uma força do propulsor, entendeu? Tá. Vamos chamar de força propulsor. Força Pro. E ele tá subindo, né? Um foguete. Então o foguete sobe porque tem ali os motores aplicando uma força. Tá. E ele cita aqui qual foi. Essa é a força do propulsor. Então, veja, como ele quer o trabalho da força resultante, então Teria que fazer F a força tem que pro... achar a força resultante, certo? Certo. E a força resultante, que a gente fala que é a massa vezes a aceleração, também é o somatório das forças que agem no objeto. Então, é a força do propulsor menos a força peso, ok? Certo. Força resultante é a junção das forças. Então, como tem uma para cima e uma para baixo, a gente tem que fazer essa subtração. Tá. Agora, quem é a força do propulsor? O enunciado falou que é 5 vezes 10 na 7 newtons. E a força-peso é quem? A força-peso é sempre massa vezes gravidade. Quem é a massa desse cara? De acordo com o enunciado, 1 vezes 10 na 3 toneladas. Então, como a gente tem que medir a força sempre em quilogramas, uma tonelada é 1.000 quilogramas, né? 1.000 quilos. Sim. Então é 1 vezes 10 na 3 vezes 1.000, para passar de toneladas para quilogramas. E 1.000 é a mesma coisa que 10 na 3 também. Você pode colocar aqui os zerinhos, mas isso é contraprodutivo, tá? É melhor Tá. trabalhar com potência. Até porque você está no primeiro ano do ensino médio, certo? Certo. No nono ano você estudou isso, tá? É só fazer uma revisão. E a gravidade é 10, né? Então vamos lá. A força resultante vai ser 5 vezes 10 na 7. E a gente vai lembrar que a tiazinha lá na escola ensinou que bases iguais somos expoentes, né? Sim. Então, tudo igual essas bases aqui. Então vai ficar 10 na 3 mais 3 mais Mais 1, um. né? Porque tem um escondido ali. Isso. 3 mais 3 mais 1 é 7. Então vai ficar 5 vezes 10 na 7 menos 1 vezes 10 na 7. Então vamos dizer assim, o 10 na 7 é como se ele fosse dinheiro, assim, real. Então é 5 reais menos 1 real. Não vai dar 4 reais? Sim. Então beleza. Só que em vez de 4 reais, a gente vai colocar 4 vezes 10 na 7. Ok? Porque isso aqui é como se fosse reais, né? Mas Só não que poderia cortar esses dois 10 a 7? não, velho. Tu corta o real quando tu faz a conta? O Não. real? Então tu não vai cortar o 10 na 7, certo? Certo. 10 na 7 é como se fosse um X aqui. Tá. 5x menos 1x dá 4x. 5 10 na 7 menos 1 10 na 7 é 4 10 na 7, né? Tá. Porque, veja, o que que é isso, né? 10 na 7 é 10 milhões, né? Então é 50 milhões menos 10 milhões. Quanto que é 50 milhões menos 10 milhões? Não é 40 milhões? É. Então você não pode dizer que é 4, né? Não. 50 milhões menos 10 milhões não é 4, é 4 milhões. Então você vai colocar o 10 na 7 para manter o milhões também. Então, mais um motivo para você entender que, né, não pode tirar o 10 na 7, tá? Senão vai estar tá muito errado. E os Beleza. professores de física, eles são meio chatos nisso, com a ordem de grandeza das coisas, entendeu? Então, Entendi. nós estamos falando de uma força muito alta. Imagina, tem a ver com levar um foguete para o espaço, tá ligado? É. Não pode ser 4 newtons, sacou? Sim. Muito bem, então, agora, é, agora para terminar o problema, né? Terminar a nossa aulinha maravilhosa. A única coisa para encontrar a força, o trabalho da força resultante, é colocar esse 4 vezes 10 na 7, vezes a distância, que ele citou aqui ser 2 quilômetros, né? Nos primeiros 2 quilômetros da decolagem. Então, quilômetros é 10 na 3, porque quilômetro é 1.000, né?
1 quilômetro é 1.000 metros. Então, 1.000 é 10 na 3. É porque 1.000 é isso, né? Tem três Sim. zeros. Sim. Então, agora, para finalizar, vai ficar 4 vezes 2, 8. Somos expoentes. 10 na 10. Joule. Ok? Ok. Show de bola, meu velho. Então, apareceu o problema de trabalho, é isso que você vai ter que fazer. De novo, desenhar as forças para jogar aqui e se pedir o trabalho da força resultante. Se não, é só pegar a força e multiplicar pela distância mesmo. Uhum. Muito bem, muito bem. Acho que você está bem, tá? Mas você precisa fazer mais exemplos, ou pelo menos ler mais exemplos para entender as lógicas, tá? Para Beleza. saber o que sempre tem nos problemas, o que não tem. Por acaso aí na sua escola eles deram um livro, alguma coisa assim? A gente tem a apostila. Certo. Tem bastante exemplo na apostila? Tem. Que bom. De toda forma, eu vou te passar um livro aqui, esse que nós estávamos utilizando. Eu acho ele muito bom, tem muito exemplo. Então, quando você tiver no PC e quiser dar uma olhadinha, né? Tá aí o livro, beleza? Beleza, obrigado. Muito bem. A minha recomendação é que você refaça esses problemas que nós fizemos hoje, porque se você só ver, né, eu fazendo, a gente não aprende, né? Se ficar vendo vídeo no YouTube, não aprende. Tem que pôr a mão na massa, né? Para ver o que consegue, o que não consegue. Então, a preferência é sempre tentar fazer algo que já está pronto, né? Então, tentar refazer os exemplos do livro, tá? Tá, beleza. Foi de bola, meu velho. Boa sorte aí na sua prova. Qualquer coisa é só me chamar que eu tô por aí, tá bom? Valeu, professor. É nóis. Falou. Abraço, valeu, tudo de bom, carinho.